Aqui jaz Vale, filho de Fundin, senhor de Moria. Nas montanhas, Gandalf! Rumo a Aurora! De novo! Volte para a sombra! Você não vai passar! Almares, senhoritas e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres. E meu nome é Baissa. Vamos agora então para capítulo. A gente vai começar agora, ó. Capítulo 2 do Senhor dos Anéis, né? É impossível, velho. Não, eu vejo os vídeos do Meirelles, dá pra entender ele sim, velho. Eu não consigo entender o que você fala. Mas é porque é justamente a caricatura, cara. Capítulo 2. A Sombra do Passado. Sombra do Passado. Esse capítulo é substancialmente mais conteudístico do que os outros. Eu acho que a gente pode fazer um Nobel dos melhores capítulos do Senhor dos Anéis. E eu acho que esse aí, ele tá no top 3. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que sim, sabe por quê? Eu tava pensando sobre isso. O quanto o Tolkien escreve bem e quanto o Tolkien escreve o Gandalf bem. O Gandalf não perde uma linha. É tudo frase pra você levar pra sua vida. Esse é um capítulo particularmente difícil de dramatizar, de tudo, porque tudo é bom. Tudo é bom. A gente praticamente vai fazer tudo. Eu pensei nisso também, velho. É tipo assim, vamos dramatizar o diálogo. Aí tem que dramatizar 20 páginas. Porque, velho, é sério, o Gandalf não perde uma linha de diálogo de ser genial, velho. Nem um pouquinho. A maneira como ele vai abordando as coisas, a linha de pensamento, a maneira de contar a história, cara, parece que você tá sentado do lado do seu avô, morrendo de medo das coisas e ele te contando a coisa como ela é, mas tentando te acalmar nos teus surtos, no seu desespero. Verdade. É extremamente prazeroso ouvir essas histórias, realmente dá essa sensação de paz. É muito bom mesmo. Sim, olha, os momentos em que Senhor dos Anéis mais brilha, na minha opinião, é quando tem recontagem de história antiga, sabe? Que eles estão falando, tá filosofando sobre coisas que aconteceram, etc. Esses são os momentos, cara, é muito bom. E esse é um dos primeiros de muitos aí que vão vir. Esse capítulo, ele traz um pouco da história que a gente já contou e acrescenta, porque o Gandalf acabou de descobrir mais coisa. Um novo desenrolar da história, muito preocupante, por sinal. Preocupantíssimo. Mas o capítulo começa com bafafá. É o bafafá da cidade pequena, né? Gente, o louco sumiu, morreu, de certo, morreu. Morreu, velho. Já tinham dado ele morto da primeira vez, agora... É muito louco isso, né? Porque passou tempo demais desde a festa. Passou tempo demais desde a festa. Esse capítulo, ele é 20 anos... Não é 20, é 17 anos depois do primeiro capítulo. Isso, tem uma passagem de tempo muito grande. E, mano, olha, quando a galera vai falar, não, o Senhor dos Anéis é muito mentiroso, tem elfo, tem magia, que não sei o que. Rapaz, a coisa mais mentirosa em toda a história do Senhor dos Anéis é isso aí, cara. Em 20 anos... dá pra mudar muita coisa, cara. Era pro Frodo nem tá lembrando mais de porcaria nenhuma que aconteceu, não saber nem quem é Gandalf, velho. Caraca, em 20 anos... Mas é relevante pensar que foi 20 anos de diferença, mas o Gandalf ele não desapareceu por 20 anos. Ele continuou fazendo visitas de início, ele continuou fazendo visitas e perguntando sobre nosso amigo Frodinho, e depois sim ele deu um sumiço, se não me engano um sumiço por 9 anos. Suficiente pro Frodo achar que acabou, que era aquilo e que ele tinha ido embora. Acabou, mas bateu as botas, velho. Ele não foi embora, e o que aconteceu nesse meio tempo foi fofoca. O começo desse livro o começo desse capítulo é exatamente o começo do capítulo anterior. Só que os fofocantes na mesa são os filhos da mesa do primeiro capítulo. Verdade. Pensa bem, você tem o Sam, você tem o... Só que agora eles estão no boteco bebendo, né?
No dragão verde. Isso. Só mudou o objeto. O objeto Bilbo agora virou objeto Frodo, mas tá tudo doido. Coitado desse Tudo a mesma coisa, porque agora Frodo é o nosso senhor bolseiro de bolsão. E ele chegou à conclusão de que ser o senhor bolseiro de bolsão era muito bom. Afinal de contas, você não precisa trabalhar porque você tem um monte de dinheiro e você passa o dia inteiro fazendo anéis de cachimbo e comendo, e é isso aí. Essa é a vida do Frodo bolseiro de bolsão. Que é isso, né? O dia todo fumando, comendo, bebendo e passando o dedo por detrás do suspensório. 60 anos fumando e ainda não teve câncer. Olha lá. Aí, outra incongruência. Isso aqui é muito pior do que qualquer elfo. Mas dizem que fumar cachimbo é menos prejudicial à saúde que cigarro, né? Isso é verdade. Ao invés de ter câncer de pulmão, você tem câncer de boca. De boca, era pra ter câncer de boca. Isso é verdade mesmo, cara. Mas que eu acho que uma história que tem dragões abre precedente pra não existir câncer. Faz sentido. 20 anos. Não mudou nada. Olha, não botaram nenhuma iluminação nas ruas de... 20 anos, velho. Galera, é muito etérea, né? Ah, mas era assim mesmo. Até no nosso mundo era assim há pouco tempo atrás. É porque a gente tá pegando uma época muito louca de evolução tecnológica. Mas antigamente o cara era sapateiro, o filho ia virar sapateiro. Hoje em dia é que o cara é sapateiro e ele cresce 10 anos, a profissão some. O filho do Pedro, você acha que ele vai ser programador? Não vai, nem vai existir programação. Vai ser podcaster. Podcast vai existir pra sempre. Pra sempre. Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. Como todos os que vivem nestes tempos. Mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Só que por muito que o Frodo gosta dessa vida aí de tranquilidade, ele também tem uma inquietação, né? Que ele pensa, eu acho que seria melhor ter acompanhado o Bilbo, velho. Sei lá, sabe? Eu gosto daqui, mas... acho que já deu, não tem futuro, não tem escola que pré. É o sangue tuque fervendo, né, nas veias. É porque existe um certo limite pra você não fazer nada e achar isso ok. Assim, muita gente na minha geração não vê esse limite, mas tudo bem. De uma forma geral, você começa a ficar cansativo essa rotina batida pra alguém que possui dentro de si esse instinto de novidade, de querer ver algo novo. Bonito isso. E o Frodo carrega isso nele, e é o despertar disso que começa a causar essa inquietação nele, né? Ele olha pra uma montanha e começa a imaginar o que tem depois. Ele olha para um mapa e vê um espaço em branco e começa a se sentir incomodado com aquele espaço em branco. O que tem ali? E também em 20 anos... 20 anos! 20 anos. A gente tem que pôr isso aqui, que é 20 anos depois. No filme é 10 minutos. Gandalf sai e volta. No desenrolar desses 20 anos, teve algumas mudanças que a galera começou a ver um fluxo de gente passando pelo condado que era alheio àquela terra, não passava por ali. E o povo falava de guerra, que estava tendo guerra, que estavam com medo, tinha principalmente muito anão fugindo para o oeste, para as Montanhas Azuis. E aí o povo ficava meio inquieto, falando assim, que é isso? O que tá rolando? Os elfos desistindo, né? E os elfos passando também, Os elfos viram e falou, quer saber? Sabe o seu problema? Ele não é meu problema não, então eu vou embora aqui. É porque os elfos têm a chance de virar pra você e falar, sabe esse problema que é meu também? Então não vai ser mais meu. O Frodo se sentia muito bem conversando com essas pessoas estranhas, né? O que dava um pouco do título de estranho do Bilbo a ele também. O estranho. Não, é engraçado porque o povo critica o Frodo por ser isolado, por morar sozinho. E critica o Frodo por conversar com as pessoas. Conversar com pessoas de fora. Tudo é crítica. É, velho, é só crítica, né, cara? O cara não pode fazer nada que é criticar. Mas aqui, ele nos apresenta dois personagens importantíssimos. Que são os amigos do Frodo, que é o Meriadoc Brandenburg e o Peregrin Took.
que é o Pippin e o Merry. Na verdade, o Merry já tinha sido apresentado, mas aqui ele é apresentado formalmente. Que são os dois amigos mais próximos do Frodo e que acompanham ele um pouco nas aventuras ali pelos arredores do condado, pelo próprio condado. Mas é descrito que o Frodo, a maioria das vezes, sai sozinho, assim, ele anda muito longe. Mas nunca... o Merry e o Pippin sempre estão vigiando, assim, meio de longe, meio preocupados com o amigo. Né? Que justamente o lance de muitas vezes o Frodo ser fechado, etc. Aí eles ficam com medo. Bom, chega um belo mês de abril, numa manhã, quem que aparece? Ganolfo. Vem de carruagem, mais encurvado, cansado, abatido, pouco jururu. Para na porta do Frodo e fala: up. Só manda um up mesmo, velho. Daí ele se impressiona do build do Frodo não ter envelhecido, porque passaram 20 anos. O Frodo tá com 50 anos agora. E aí ele fala que o Frodo não envelheceu e o Gandalf envelheceu. Olha que loucura, né? Na verdade ele não envelheceu, ele tá com cara de cansado. Isso aí é verdade. Quando você não dorme muito bem assim, você parece mais velho. Se a gente for considerar que o Gandalf envelhece e que ele tem a idade que ele tem, hoje ele já era um monte de pó andando por aí. Sabe uma coisa que eu refleti por muito tempo? Eu acho que isso vai ser evidenciado depois. A gente já deixa a marcação aí pra depois a gente se cobrar. Os magos, os Istari, quando eles chegam na Terra-média, tá ali mais ou menos na Segunda Era, certo? Ou seja, tem aí, chutando bem porcamente, tem aí uns 5.000 anos mais ou menos de quando eles chegam e quando termina a Terceira Era. A Terceira Era tem mais ou menos 3.000 anos. E aí eu tava pensando o seguinte, porque em algum lugar menciona que o Saruman era menos grisalho quando chegou. Hoje ele é mais grisalho. E o Gandalf fala que a barba dele cresceu, etc. Às vezes eu fico imaginando se eles chegaram biduzões, sabe? Será? Chegaram novões? Mó bonitão, velho. Olha lá, Gandalf jovem, terror das novinhas. Exatamente. Não, eu acho que jovem não chegou. Já chegaram, velho, mas talvez não tão velho, cansado, talvez. Entendeu? Mas tem algum ponto, eu acho que é mais pra aquele velho conservado? É o Hitchcock e o Scully, tem o episódio do Brooklyn Nine-Nine que mostra eles novos também. Mas será, velho, que eles chegaram com a barba curta um pouco ainda? Barba rala. Será que o Radagast chegou sem bosta no cabelo, sem aqueles Rastafari loucos? Ah, com certeza, deve ter chegado limpo. Deve ter chegado limpinho, cara. Saiu da fábrica. Aí foi coletando ali ao longo dos anos. Mas eu queria trazer aqui, sabe por quê? Quando a pessoa como que fala? Imorrível? Imortal. Que não morre? Imortal. Porque eu lembro a palavra errada. Mas eu prefiro imorrível. Imorrível, né? Isso é piada interna, imorrível, mas... Muito bom. Ou quando ela tem regeneração, que idade que a pessoa para de envelhecer? Tipo o Wolverine. O Wolverine chegou naquela idade e parou de envelhecer. Por que ele chegou naquela idade? Como é que escolhe essa idade, né? O que define a idade do elfo parar de envelhecer? Porque ele é criança, aí chega uma idade que ele vai ficar. O elfo, ele se torna adulto e continua adulto, ele não envelhece. Continua adulto, Em que momento você deixa de ser um adulto? É só isso, é chegar nos plenos padrões, desculpa, chegar na plena forma física e depois acabou. Isso aí. Se a sua plena forma física não for tão plena assim, infelizmente você está com problemas, porque você vai passar nela o resto da sua vida, que é imortal. Mas ficou deprê, Pedro. Ficou deprê, isso aí. Porque imagina, a pessoa se pega mal e fala, eu tô na plena forma física, se eu fosse imortal, eu estaria barrigudo, careca, porque tem gente que fica careca com 20 anos, velho. Conheço um pessoal aí, não vou citar nomes pra não ofender pessoas. Mas eu acho que é plena forma física. Provavelmente. Né? Tipo, sei lá, tamanho, etc, mas... Tem coisas que não são relativas à idade, que nem você tava falando de careca aí. Tem gente... calvície não é algo exclusivo da idade, mas tem coisa que é genética.
Verdade. Entendeu? Né? Calvície não foi uma genética que atinge o elfo. Não atinge. Ou atinge, porque é a ironia do calvo que você vê a foto, era cabeludo. Fala assim, gente, como? Eu morro de medo, velho. Eu morro de medo de eu ser assim. Capaz que os elfos é aqueles careca que fica careca em cima só, aí fica cabeludo, só com aquela auréola do franciscano, assim, careca, tá ligado? Aí eles atam com o resto do cabelo, porque o cabelo é longo. Aí dá um nó, faz um coque, esconde. Nossa, que horrível, velho. Que visão Parecendo horrível do um ninho elfo. de rato. Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. Como todos os que vivem nestes tempos. Mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Chegou Gandalf no embolsão. E aí, Frodo, como é que você tá? Sumido, de novo. Oi sumida, mandou um oi sumida no zap. Isso. Ele já chega e já fala, menina, nem te conto. Nossa, mas aconteceu tanta coisa em 20 anos. Aí o Frodo olha pra um lado, olha pro outro, vê a rua dele escura, sem iluminação. Aí fala, Mudou muito. na minha cidade as coisas não evoluem. Progresso não chega aqui no interior. Só instala pardal, só sabe colocar pardal. É mesmo, né, Tudo é velho? pardal. Aí, olha um ponto que evidenciava aquele lance de idade que eu falei. Seu cabelo talvez estivesse agora mais branco e sua barba e sobrancelhas mais longas. Mas será? Eu fiquei pensando nisso também, velho. Porque já era branco e ficou mais branco. Então mudou o tom de branco, cara. Olha aí. Ele está se aproximando da brancura. O Gandalf chega nesse momento e fala assim: vamos entrar pra conversar. Aí entra. Ele chega acabadão, né? Senta. Chega acabadão, velho. Mas não deve ter dormido nos últimos, sei lá, 15 anos. Fica só montado no cavalo, correndo de cá pra lá, lendo, velho. Isso aí é o Gandalf, é a representação de um cara que fez doutorado. Isso. Nossa, o cara já não quer saber de mais nada, né, velho? Só fumar e vagar. e vagar. Mas aí eles começam um dos diálogos mais geniais aí de toda a literatura do planeta Terra. E enquanto isso, Sam Gandhi só com a tesourinha lá fora. Tá lá na tesourinha, assoviando. O detalhe secreto. Né? É o Gold Genius, né, velho? Por mais que o Gandalf chegue cansado, ele começa a fazer alguns comentários, assim, meio estranhos sobre o anel, sobre por que ele tá ali, mas isso acaba ficando pra depois, né? Porque eles vão dormir. É porque ele fala que é um assunto tão negro que não é bom conversar à noite. Sabe quando você tá com medo de assistir um filme de terror? Quem nunca fez isso? E aí você deixa pra assistir o filme de terror de manhã? Isso é verdade. O meu pai, por exemplo, ele adorava assistir filme de terror quando eu era mais novo. Só que a minha mãe odiava que ele assistisse, porque ele ficava com medo e dormia de luz acesa. Ou seja, ninguém dormia. Ninguém dormia. Verdade. O foco da conversa é sobre o anel. E o Gandalf começa a falar sobre a forjadura dos anéis. Ele foi dar uma revisitada na bibliografia atinente. Calma, isso foi no dia seguinte, né? Isso, no dia seguinte. Abriu um slide, isso de manhã. Abriu. Eles acordaram de manhã naquela tranquilidade, comeram um desjejum tardio, que mexe com o coração de um hobbit depois de dormir demais. Sabe o que me incomoda nessa cena? Que fala que tá calor, porque o sol tá entrando, e a lareira tá ligada. Meu Deus. Lareira ligada. Pode ser uma lareira elétrica. Com certeza pode. Nunca se sabe. 20 anos se passar, tem que deixar claro. O progresso, meu amigo. 20 anos atrás não tinha nem celular no mundo, velho.
10 anos atrás nós tinha aula de retroprojetor, velho. Tinha as folhas cheirando na aula. Nossa. Aí o Gandalf vai apresentando os resultados da pesquisa dele, que ele fez, né? E aí ele relembra de um dos lances e aí ele começa a relembrar dos Grandes Anéis, que eles foram forjados em Eregion. Ele vai acrescentando coisas, como a gente já falou, né? Até o Frodo, ele fica curioso e fala assim: ô Gandalf, mas onde foi que você viu isso? Tá deu no jornal? Alguma coisa? Ele fica que biblioteca fonte, que tinha esse negócio aí? Que eu tô estranho. Porque o Gandalf já começa falando que esse é o anel, um dos grandes anéis, etc. Ele fala assim: oxe, como foi que isso veio parar na minha porta? Não, o Bilbo conseguiu na cagada, jogou um truco valendo a vida, ganhou o anel. Aí, beleza. Mas isso é parte daquela coisa de você não se achar importante o suficiente pra uma grande história cair no seu colo. Aí você fala assim: não, isso é mentira, não é possível que eu seria digno de carregar um anel. E o Gandalf revela aí que ele já tá desconfiado desde a época lá no Hobbit, velho. Já tem o quê? Já tem 80 anos que se passaram? 80 anos. 80 anos. E ele lembra da história do Bilbo, que ele achava esquisito, porque meio que não batia, ele sabia mais ou menos o que era o Gollum. Ele sabia da história do anel até o Isildur morrer. Só que ele começou a desconfiar que o anel do Bilbo era alguma coisa. Ele ainda não desconfiava que era um anel. Quando ele começou a contar da história e começou a mentir, e aí o Gandalf... Porra, ele tá mentindo. Isso aí tem alguma coisa errada aí. Pra que duas histórias? E ele achava que o Gollum era só um bichinho infeliz que tinha um anel aí roubado. Então aí chega um ponto em que ele fala: ok, vamos na fonte. Já que o Saruman não me ajuda, porque o Saruman era um dos magos também, um dos Istari, que veio pra Terra-média junto com Gandalf, e era o chefe da ordem. E o Saruman, ele desacreditava em tudo que o Gandalf falava. Tudo ele fazia: não, isso aí é rumor, é coisa do populacho. Saruman é babaca. Ele fala que o Saruman era o líder e que a sabedoria dele era muito grande, mas a arrogância cresceu junto. Então, inclusive porque o Saruman, ele tinha um conhecimento a mais no que diz respeito aos Anéis do Poder, porque isso era uma parte muito relevante dos estudos dele na Terra-média. Chega o dia em que o Bilbo vai embora, ele faz a brincadeira, e aí tem a conversa entre o Bilbo e o Gandalf que a gente falou no episódio passado, que ela que é o gatilho pro Gandalf ficar desesperado. Ele fala: eita ferro, essa história eu conheço, meu precioso, isso aí eu já ouvi. Lascou, rapaz. Daí ele foi estudar mais. Porque é o que as pessoas que estudam fazem. Descobrem que tem que estudar mais. Exatamente. Nunca tem fim. Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. Como todos os que vivem nestes tempos. Mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Mas aí ele foi atrás do quê? O que faltava da história do anel? A partir do Gollum. Então ele foi atrás dessa parte da história. Isso, caçou o Gollum. Foi uma empreitada difícil, etc. E aí ele reflete sobre o Bilbo também, porque o Bilbo estava com uma maldição nas mãos e não sabia. Ele fala: não, pelo menos está tudo bem. Ele fica inclusive abismado com a força de vontade do Bilbo, porque o Bilbo é a única pessoa na história inteira que renunciou ao anel. Bonito. Mas o Gandalf ainda coloca a mãozinha dele ali. Ele fala assim: ele renunciou, mas eu ajudei. Levando em consideração que o anel não teve muitos portadores, né, também. Mas ele fala também que o anel também teve parte nessa escolha do Bilbo. O anel se deixou entregar. Apesar do anel não ter muitos portadores, o anel nunca foi um segredo na história geral, né, da Terra-média. As pessoas conheciam, por exemplo, a galera de Gondor chamava da ruína de Isildur, né? E aí, tipo, era o presente, etc. Eu não duvido de ter... Isso aí é até... Eu tô extrapolando, tô expandindo o universo, mas eu não duvido que, por exemplo, as pessoas comentassem:
as pessoas falassem sobre, entendeu? E como uma arma até. Você vai ver depois os homens como que eles querem usar uma arma. E nem sempre para fim nefasto. Os caras querem usar para um bem, digamos, para proteção. Eles acham que são capazes de controlar algo que está completamente fora do controle de um ser tão poderoso quanto Gandalf, por exemplo. Exatamente. O que um homem que é extremamente corruptível poderia fazer com isso? Por exemplo, nada impede de ser uma história, sei lá, Relíquias da Morte, entendeu? A história que as pessoas contam pra ela de algo muito bom e muito poderoso na mitologia. É algo assim, interpretação, né? Mas eu acho que expande o universo um pouquinho, eu acho legal. Mas existia um rumor de que um anel tinha sido destruído até. Isso, é mesmo. O próprio Sauron achou que o anel havia sido destruído durante um tempo. Exato. Porque ele sumiu e ninguém sabia o que tinha acontecido, né? Uhum. Diante disso tudo, o Gandalf propõe um teste final. E sem perguntar nada pro Frodo, pega o anel e joga na lareira. Não, engraçado é o seguinte, que o Bilbo tinha deixado a carta pro Frodo explicando sobre o anel ser meio sagaz por ele próprio, de crescer e sair de um dedo que estava apertado. Então o Frodo deixava ele na correntinha. Mas aí você fica pensando. Aí ele tira do bolso. E aí o Gandalf pega o anel correndo assim, menino, e joga na lareira. Você imagina o grito que o Frodo dá. O Frodo já sai tentando pegar aquela coisinha de pegar coisa na lareira que não é comum pra gente. Pinça, a gente chamaria de pinça, mas é tenazes. Acho que é tenazes. E o Gandalf fala, não, deixa lá. E deixa lá um tempo. Isso é uma cena engraçada, porque dá pra ver que o Frodo, ele já tem uma sensação de pertencimento junto ao anel, né? Porque ele se sente desesperado. O que você tá fazendo? Proteger. Meu Deus, eu preciso evitar que isso aconteça. E o Gandalf tira da lareira e quando ele oferece pro Frodo, ele fala, não, fica de boa, nem esquentou. E ele estranha porque o anel tá muito pesado. É doido isso. Muito bom, velho. Quando ele olha de perto, ele vê que tem letrinhas. Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. Como todos os que vivem nestes tempos. Mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. A partir disso a gente começa a conhecer a história que não conhecíamos antes, começando pela parte do Deagol, com os detalhes muito interessantes, como por exemplo o fato de que eles são parentes distantes dos hobbits. E isso impacta diretamente no Hobbit em si e na cena onde o Bilbo conseguiu o anel. Mas é doido, porque o Frodo fica a todo momento questionando as fontes do Gandalf. E nessa parte o Gandalf ele sabe de algumas coisas, né? Porque ele capturou o Gollum e torturou o Gollum. A gente tem que trazer isso aqui, tá? Pra mesa, que o Gandalf usou técnicas de tortura no Gollum. Que é isso, cara? E ele sabe um pouco da história, mas o Gandalf tá supondo parte da história pelo que ele conhece. E aí ele tá trazendo essa parte do Deagol. Mas você fala de tortura, eu acho que o máximo que o Gandalf deve ter feito é ameaçar botando fogo na tanga do Gollum. Mas você sabe que eu tô até brincando, porque eu acho que nem teve tortura não, mas é porque o Gollum é uma criatura que se vitimiza já de cara. Então pode ser que o Gandalf só perguntou, e aí o anel? Ele... meu anel! Então, deve ser difícil. É criança que vai ao dentista, né? Que começa a... Ai! Que isso? Eu nem apertei. Mas ia doer. Verdade. Uma coisa legal da história que o Gandalf conta, que é diferente de como foi nos livros, e eu acho importante a gente ressaltar. Sauron foi derrotado. No braço. Não foi cagada. Foi Elendil e o Gil-galad que desceram a porrada no demônio, velho. Derrotaram ele no braço, você imagina. Isso não é pouca coisa não, velho. Isso é... Não é pouca merda, é muita merda.
Que isso? E aí veio o Isildur, filho de Playboy, né? Isso. Playboy, que é filho de pai rico, É. cortou o anel, ficou pra ele. É tipo espólio, né? Pô, olha isso aqui, seu nojento. Eu vou guardar isso aqui pra mim como troféu. Que é simplesmente o item mais perigoso e mais importante. Eu vou levar pra casa. O Sauron, ele é derrotado nessa última aliança que o Gandalf tá falando, né? Demora muito tempo, né? Milhares de anos. Mas eventualmente, no decorrer dos eventos do livro, ele tá muito poderoso. O que é esse poder? O que vocês acham que é esse poder que ele fala? Vocês já pararam pra pensar? Porque ele não tem forma física, o Sauron. Você já parou pra pensar que o Sauron, até o Conselho Branco expulsar ele de lá onde ele tava tranquilo? Então você pode parar pra pensar que a culpa disso tudo é do Conselho Branco ter mexido com eles pra começar a conversa. Verdade, bosta que endureceu, minha mãe falava isso. Bosta que endureceu, se você voltar a mexer, volta a feder, velho. Não, mas o bicho tava corroendo a Floresta das Trevas. Verdade, verdade. Tinha troll descendo as montanhas, tá? Tinha coisa rolando já. O cara já tava com influência. Esse crescimento no poder é parte crescimento em influência. Então, ele possui um exército maior e ele possui uma influência maior. E com isso, muita coisa acontece. Com isso, os orcs conseguem se multiplicar mais. Os trolls conseguem se movimentar livremente. E aos poucos vai virando um efeito cascata que gera isso. Exatamente. Mas teve a coisa também dele descobrir que um anel ainda existia. Porque até aquele momento, até o Sauron achava que o anel tinha sido destruído. A partir do momento que o Bilbo achou o anel, na verdade que o Bilbo achou que o Bilbo trouxe de volta o anel pro mundo, porque o Gollum ficava só lá dentro da caverninha. Daí o Sauron descobriu que o anel existia ainda e falou, opa, acho que rola aí de tentar conquistar o mundo, né? Isso que vocês falaram é muito oportuno, porque justamente quando... Isso dá pra gente ir pegando nas obras do Tolkien. O poder, ele tá muito relacionado à mente. Sauron, acima de tudo, é um espírito, né? E mesmo perdendo a forma física e ficando arrebentado, porque grande parte da mente dele passou pro anel, aí você fica perguntando, porque quando chega no final, o Sauron já tá com um exército tão grande, ele já tá com tanta força, que as pessoas perguntam, falam assim, gente, pra que ele precisava do anel? No começo de conversa. Mas ali ele não tá tão poderoso por si só, né? Ele tá com a sua influência muito exercida. Exato. O poder dele é justamente no lance da mente, é uma inteligência, é a capacidade de influenciar, de chamar a gente pra causa dele, etc. E isso tá crescendo e isso é o grande perigo. No dia que ele resolver, no dia, o grande medo do Gandalf é, olha, ele já é uma inteligência, ele já tem uma consciência forte e influente ali. O dia que esse puto pegar o anel, mas vai ser Hadouken pra Terra-média inteira. O cara vai napalm, vai descer um napalm na Minas Tirith, começando ali, vai, né? Terraplanar a Terra-média. E se ele é porque também na época em que eles vivem não existe uma aliança tão forte como existia pra derrotar ele dessa vez. Se ele volta, aí infelizmente é só dar adeus. Rodamos. Eu acho interessante, só uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, que é do diálogo do Bilbo e do Bilbo. Frodo, a gente tem que virar a página. Do Frodo e do Gandalf. É que ele fala uma coisa que eu acho que a gente pode trazer para o nosso dia, e talvez até um reflexo do Tolkien, o Tolkien colocando, que é a coisa de eu gostaria que isso não tivesse acontecido na nossa época. Maravilhoso, né? E a gente pensa sobre isso com algumas coisas, né, velho? Acontece algumas coisas tão ruins assim no mundo, você fala, putz, por que está acontecendo na minha época? E o Tolkien talvez tenha pensado isso com a guerra. Ele fala, putz, por que isso está acontecendo na minha época? Mas não cabe a nós decidir. A gente tem que decidir o que a gente faz com o nosso tempo. E o que a gente está fazendo com o nosso tempo é o quê? Um podcast. Exatamente. A gente tá sendo maravilhoso. Levando alegria pro segundo desjejum das pessoas. Olha aí, velho. Isso não é nada mais digno. Inclusive, se vocês nos consideram dignos,
Por favor, divulguem para os seus amigos, divulga para a namorada. É isso aí. Que gancho, velho. Que gancho. O Pedro tá virando uma blogueira, certeza. Bogleira. Mas é isso, né? O Gandalf conta a história. Eu acho engraçado que o Frodo volta a questionar as fontes e o Gandalf só fala assim: eu não tenho que te dar satisfação de nada. Assim, fica quieto, cala a boca. Só confia no que eu tô Real que esse capítulo, eu acho que até foi uma decisão que o Peter Jackson teve de pulverizar os grandes ensinamentos desse capítulo ao longo do Senhor dos Anéis todo. Isso, porque é muita coisa num capítulo só, cara. Daqui a pouco, mais pra frente, ele fala sobre a morte. O diálogo dele sobre julgamento é... Nossa, isso é genial, velho. Fantástico. Serve pro Brasil nesse momento, inclusive. Véi, serve pra todo mundo, pra toda situação. E isso é uma reflexão sobre a humanidade, cara. Mas isso não importa agora. Através dele, o inimigo ficará sabendo que o Um tinha sido encontrado novamente. Ele sabe onde Isildur morreu. Sabe onde Gollum encontrou seu anel. Sabe que este é um dos grandes anéis, pois garantiu vida longa. Sabe que não é um dos 3 anéis, pois estes nunca foram perdidos. Ele sabe que não é nenhum dos 7 ou um dos 9, porque o seu paradeiro é conhecido. Ele sabe que este é o Um e finalmente ouviu falar de hobbits e do condado. É provável que esteja procurando o condado atualmente, se é que ainda não descobriu onde fica. Na verdade, Frodo, receio que até o nome Bolseiro, que por muito tempo passou despercebido, tenha se tornado importante para ele. Mas isso é terrível! Muito pior do que eu havia imaginado a partir de suas insinuações e advertências. Oh, Gandalf, meu melhor amigo, que devo fazer? Pois agora estou realmente com medo. Que devo fazer? É uma pena que Bilbo não tenha apunhalado aquela criatura vil quando teve a chance. Pena? Foi justamente pena que ele teve. Pena e misericórdia. Não atacar sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Tenha certeza que ele foi tão pouco molestado pelo mal e no final escapou, porque começou a possuir o anel deste modo, com pena. Sinto muito, mas estou com medo e não sinto nenhuma pena de Gollum. Você não ouviu? Não vi e não quero ver. Não consigo entender você. Quer dizer que você e os elfos deixaram-no viver depois de todas as coisas horríveis que fez? Agora, de qualquer modo, ele é tão mau quanto um orc e um inimigo. Merece a morte. Merece. Ouso dizer que sim. Muitos que vivem merecem a morte. E alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes vida, Frodo. Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os 2 lados. Não tenho muita esperança de que Gollum possa se curar antes de morrer, mas há uma chance. E ele está ligado ao destino do anel. Meu coração me diz que ele ainda tem algum tipo de função a desempenhar, para o bem ou para o mal, antes do fim. E quando a hora chegar, a pena de Bilbo poderá governar o destino de muitos. E o seu também. De qualquer forma, não o matamos. Está muito velho e infeliz. Os elfos da floresta o mantêm preso, mas o tratam com toda a gentileza que tem em seus sábios corações. Mesmo assim, mesmo que Bilbo não pudesse matar Gollum, gostaria que não tivesse ficado com o anel. Gostaria que nunca o tivesse encontrado e que eu não o possuísse agora. Por que permitiu que eu ficasse com ele? Por que não me obrigou a jogá-lo fora ou a destruí-lo? Permitir? Obrigar?
Você não prestou atenção em tudo que eu disse? Você não sabe o que está dizendo. Mas quanto a jogá-lo fora, isto seria obviamente errado. Estes anéis têm um modo de ser encontrados, Frodo. Em mãos perversas. Este poderia ter causado um grande mal. Pior de tudo, poderia ter caído nas mãos do inimigo. Na verdade, certamente cairia, porque este é o Um, e ele está exercendo todo o seu poder para encontrá-lo ou atraí-lo para si. Mas você sabe que o que eu queria trazer aqui, que eu queria trazer uma discussão aqui um tanto quanto psicopatológica. Porque o Sméagol, com o anel, ele representa um pouco a depressão, eu acho. O que talvez até reflita um pouco de que talvez o Tolkien tivesse depressão, não sei. Aí já tô extrapolando. Mas é uma coisa de sofrimento, assim, que ele representa, de estar preso em algo que você ama isso. E odeia ao mesmo tempo. Ama e odeia ao mesmo tempo, ao mesmo tempo você não consegue largar aquilo, porque a depressão acaba sendo um ciclo em que você se isola e aí você não consegue sair desse isolamento, acaba se isolando mais, então você vai entrando numa bolha de tristeza ali. Eu acho que o Sméagol representa um pouco essa saúde mental um tanto quanto perturbada. E o anel só fortaleceu isso. Então ele acaba sendo uma criatura que ele vai ficando cada vez mais introvertido. Então é ele nele mesmo. Ele ama e odeia a ele mesmo. Olha que coisa perturbadora, né? É triste. É triste. Eu fico espantado do Frodo ter um ódio tão grande pelo Sméagol. E até o Gandalf fala, você tem esse sentimento de desprezo tão grande pelo Sméagol é porque você não viu ele. Na verdade o Gollum já, né, depois. Porque é triste. A história do Gollum é triste. É você ver alguém que foi corrompido a ponto de não ter vontade própria, a não ser servir. Servir. Uhum. É louco. Essa interpretação sua, eu acho ela muito legal. E ela mostra a riqueza. A gente não pode se atrever a falar é isso, porque senão é alegoria, né? Mas é uma interpretação muito boa. Por exemplo, tem gente que eu já vi que gosta de interpretar que é você afogado não na depressão, mas nos próprios erros. Eu já vi, por exemplo, o padre extrapolando, falando que é da natureza do pecado, etc. Porque, tipo, você comete uma coisa ruim, né? Você comete um erro e aí você se acusa daquilo, entendeu? E aí é você é um eterno ciclo do eu. E aí é você e de repente é só você, tanto se acusando, né? E se deteriorando em cima disso, quanto você se amando e fala assim, coitado de mim, nossa, ai, tadinho de mim, por que isso? Saca? Eu acho que ele não se arrepende, né? De uma forma geral. O Sméagol não se arrepende? Eu não acho que ele se arrepende de ter um anel em nenhum momento. Eu acho que ele se arrepende. A história, eu acho que a essência dele já se perdeu há um bom tempo. E hoje, na condição que ele tá, ele não consegue mais discernir quem ele já foi ou quem ele quer ser. Ele literalmente virou um servo. Ele virou um objeto. Mas olha que interessante. Ele ainda se ressente do assassinato, porque ele matou o Déagol pra pegar o anel. Sim, e ele mente sobre isso. Ele inventa outra história. Ele inventa que o anel foi uma herança da matriarca da família dele. Então quer dizer que ele recalcou, isso aí é um conceito psicanalítico, essa memória talvez. Então é complicado. A história dele é muito complicada. Basicamente, quando você pensa em depressão, você pensa em passado. E quando você pensa em ansiedade, você pensa em futuro. Por vezes a gente junta as duas coisas porque é muito difícil você separar isso em caixinhas. Mas ele tem um ressentimento muito grande com o passado e ele nem tem futuro, na verdade. E ele não vive o presente, então é uma criatura que está perdida no tempo. Mandar um abraço aqui pro Vinícius já agradecendo, porque ele me ensinou um negócio muito bom. O que precisa ser dito
é o que não tá muito claro. Se você fica repetindo a história, né? Vamos lá, eu matei, e aí eu tô repetindo essa história, repetindo essa história, e aí eu falo pras pessoas. Isso dá pra extrapolar em muitos níveis, tá? Cada um imagina aí uma situação de alguém que fica repetindo a mesma coisa e levantando uma bandeira o tempo todo. Não tá muito claro. Normalmente não tá claro pra você mesmo. Entende? Você tentando se convencer daquilo. Chega um ponto que ele adoeceu e repetiu tanto que ele conseguiu. Ou será que conseguiu? Será que ainda não rola esse ódio, essa culpa? O que eu penso muito sobre o Gollum é que o contato dele com os hobbits é uma fonte de conflito interno. Porque até então era só o veneno na mente dele. E de repente, até o Gandalf fala, vem uma memória dos dias antigos. Da vida como ela era, né? O mato, o vento, os peixes. E aí ele desperta e ele percebe: tô com fome, tô cansado, tô velho, né? Tipo, ele vive de novo por causa de um contato externo. E não duvido de rolar o lance da culpa, etc. Mas é claro que ele se tornou uma criatura maligna, antenada para os desejos malignos. Tanto é que onde é que ele vai parar depois? Mordor. Exatamente. Ele foi pra Mordor. E lá ele foi capturado. E é aí que o Frodo tranca tudo. Tranca. É engraçado que o seguinte, o Bilbo, quando no encontro, no fatídico encontro, Charadas no Escuro, ele não tinha falado de onde ele era. Ele só fala o nome. Uhum. Que é um erro, né? Então vamos já deixar a dica aí que se você conversar com alguém na rua, minta o seu nome. Inclusive esses dias, velho, uma mulher me passou um questionário, escrevi meu e-mail verdadeiro. Fiquei num arrependimento. O e-mail comercial. Ele descobre que o Bilbo é do condado porque ele refaz o caminho que o Bilbo fez e chega até Esgaroth. E lá ele, esgueirando pela cidade de Vale, ele descobre que o Bilbo é do condado. E aí depois ele vai pra Mordor, é capturado, e aí... Não, e aí deu ruim porque ele descobre... Na verdade ele descobre e acaba contando duas informações. Bolseiro e condado. E é por isso que o Frodo odeia tanto ele. Vocês estavam falando antes sobre... né, essa vontade que o Frodo tinha de matar. Porque de repente ele percebeu que ligou todos os holofotes do capeta na casinha dele. Aí ele falou assim: esse corno me entregou, lascou, morri, tô morto. Foi isso, entendeu? Gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. Como todos os que vivem nestes tempos. Mas a decisão não é nossa, Frodo. Tudo o que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. O Gandalf ele já vai propondo várias coisas aí importantes também, né? Ele fala sobre o anel que tem que ser jogado na fenda da perdição, que é a única maneira de desfazer. E tem um lance espetacular que ele fala pro Frodo: você quer destruir ele? Tenta agora. Tenta. Faz aí então. Você não é o banzão? Você não é o biduzão? Destrói aí. Vai lá. Nossa, espetacular, cara. O Frodo pega e primeiro ele já tá com aquele impulso de dar uma marretada nele, alguma coisa. E ele faz um esforço fenomenal quando ele pensa que não colocou no bolso de novo. E o Gandalf sorri. Assim, fudeu muito. Lembrando o seguinte, a todo momento aí nesse capítulo tem um barulhinho de tesourão cortando grama. Exatamente. Mas nesse momento... já não tem mais tesoura. Não tem mais tesoura, então a galera já tá ligada ali. Mas aí ele fala o seguinte: o único jeito é levar até Mordor. Daí o Frodo fala: não, então beleza, eu vou guardar aqui até eu arrumar alguém, né? Uhum. Primeiro ele oferece pro Gandalf, o Gandalf até se levanta e fica meio nervoso. Isso. Não me tente. Não oferece isso não, é. Tá doido? Capô isso aí na minha mão? Tá louco, mano. Não te dei permissão pra isso? Mas é porque o Gandalf é sábio, né? Que ele justamente sabe que se ele se corromper, aí fodeu. Aí dá Deus Terra-média.
quando ele vê que o Gandalf não vai aceitar o anel, ele fala, tá, então eu vou ter que sair daqui, eu não posso ficar, porque justamente eu estou sendo um chamariz pro exército do capeta vir aqui pro condado. Não posso deixar, eu tenho que cair fora. Pra onde eu vou? É engraçado que ele fala assim, por mais que às vezes eu tenha odiado as pessoas daqui, as fofocas daqui, eu me sentiria muito inseguro se eu saísse por aí sem ter um lugar pra voltar. É muito doido isso. Né? Mas em certo momento o Frodo se preocupa com o Bilbo. Porque depois de tudo isso, ele se pergunta, e agora que o Bilbo tá sem o anel, o que vai acontecer? E aí o Gandalf fala, olha, os hobbits são muito poderosos. A gente não conhece, ninguém conhece a história dos hobbits. Ninguém conhece o que pode rolar com o hobbit. Mas eu não estou me preocupando com o Bilbo agora, porque ele já tá sem o anel e ele deu o anel por vontade própria. Então pode ser que ele esteja bem. Provavelmente ele está bem. Eu estou me preocupando com você, porque agora tá com você a parada. O próprio Gandalf sugere o Sr. Monteiro. O Sr. Monteiro. No inglês é esquisito, né? Andrew. Tem menos a ver, né? Porque Monteiro meio que entrega. Ah, tá. Não, gente, pelo amor de Deus. Monteiro? Monteiro tem nada a ver. Rima com bolseiro, cara. Coloca, sei lá, senhor... Vai lá vai numa padaria ali na esquina e fala que seu nome é Odrep, pra você ver. Se a pessoa não saca na hora. Tem umas coisas que entrega. Meu nome é Zerrote. Não, é tipo Sinestro. Você é doente, vocês é tudo doente. O vilão do Lanterna Verde, ele chama Sinestro, cara. Não, mas lógico que é sinistro. É tipo você colocar uma parada que rima, cara. Doutor Abobrinha. Ele finaliza com o seguinte. Ele repara que a tesoura parou. Primeiro ele fala assim, se você vai, é melhor você ter companhia, né? Isso. Porque ele sozinho é muito ruim. Aí ele repara que a tesoura parou, vai lá na janela e vê Sengendi ali paradinho. Opa! Ali de boinha. Eu tô só aqui de boa fazendo meu jardim, mano. Me deixa quieto, mano. E aí ele fala, não, aqui ó, seu puto, vem cá, você tá escutando agora, você vai também, viu, seu corno, otário. Vem cá, ó, você vai morrer com esse daqui, ó. E no final o Gandalf fica até feliz por ter um companheiro, né, porque, querendo ou não, ele conhece os hobbits, ele sabe que o Sam é curioso, mas ele não é fé das unhas, então tá segurado. É um gordinho simpático. Gordinho simpático. Tem que acabar. Aí o Gandalf, o Sam tá com medo do Gandalf transformar ele em algo nojento. Mas ele fala, eu não vou transformar você em algo nojento, mas você está sendo intimado a ir com o Frodo pra onde ele for. Você tem duas opções. Nada ou nada. Só vai. Mas o Sam não fica triste porque ele vai ver elfo e o sonho da vida dele é ver elfo. Ele vai ver elfo até cansar de elfo. Eles saem, é meio triste até, né? Porque o Sam ele sai na pilha de que ele vai pra uma aventura, né? Adventure! Yeah! Sabe o que é o Sam querendo encontrar? É quando você é muito fã de alguém, aí você encontra a pessoa escrota. É o Sam encontrar elfo. Aí você já dá dor no peito. Ou então é tipo o Troy de Community, que vai encontrar o Sam e vai encontrar os elfos e fica arregalado o olho, fica parado. É uma referência que só quem viu Community vai entender. Nossa, são pouquíssimos. Nossa, muito triste. Community é a melhor, pior série de todos os tempos. Melhor, pior série de todos os tempos. Community eu acho que é melhor que Chernobyl. Qual a relação? Não sabemos, mas a vida que segue. São séries. São séries, e é isso. Pois bem, amiguinhos, terminamos o segundo digníssimo capítulo de Tumba do Balim, segunda temporada. Um episódio maravilhoso, com muita informação, muito denso, tal qual o capítulo. Divagamos muito. Espero que tenham gostado desse capítulo. Espero que tenham gostado desse episódio. Continuem nos acompanhando. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, @tumbadobalim, Twitter, @tumbadobalim. Mande perguntas, mande dúvidas, sugestões para o nosso e-mail, tumbadobalim@gmail.com.
Acessem o nosso canal no YouTube também, nós colocamos as nossas dramatizações lá, tá tudo maravilhoso. Lembre-se dos saudosos tempos do Hobbit, em breve a gente deve colocar as outras aí dos episódios. Muito bem editado, com muito esmero para o deleite do povo brasileiro. A única coisa que restava ao Brasil era o futebol. Retiraram isso da gente, cara. Nós aqui, como sempre, tentando levar alegria para o nosso povo. Eu peço a você, ouvinte, que divulgue nosso podcast, que faça o segundo de jejum das pessoas ao seu redor mais felizes. Vamos enxugar essa cara de luto e bora, rapaziada, para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio de hoje. Começando com Pedro. Eu acho que o aprendizado mais importante é não colocar fogo no anel, porque você nunca sabe o que vai acontecer quando você fizer. Mas o que pode acontecer se você colocar fogo no anel? Pode surgir um fogo vindo de... divórcio. Pode surgir um fogo vindo de partes profundas que você não pode controlar. Ou pode ser divórcio também. Você imagina, você tá conversando com a sua esposa, você pega... Aqui, ó, daqui você pega o dedo, arranca o negócio e ela joga. Ah! Teve uma égua! Vamos lá. Baessa. Cara, eu vou te dar uma dica. Nunca bisbilhote a conversa de um mago, porque senão você vai acabar tendo que ir pra Rapaz, mas eu só trabalho aqui. Agora é ou você vira sapo, ou você vai pra Mordor. O seu nome agora tô na mão dos caras. É isso aí, velho. Foi pegar carona com o mago. E quanto a mim, eu pensava que eu não ia ter esse prazer de finalizar o programa, mas, ô Rogerinho, eu posso fazer um comentário aqui? Pode fazer. Eu quero fazer uma crítica, ô Rogerinho. Eu quero fazer uma crítica à mídia porca. Porque a mídia, ô Rogerinho, não tá nem aí pra desaparecimentos. Eu me compadeço aí do nosso amigo Gandalf aí. Porque eu, quando meu filho nasceu, eu sumi por 20 anos e não apareceu em jornal nenhum. Aí eu cansei e voltei pra casa. Eu disse, o Gandalf foi a mesma coisa. Então a mídia é leniente com o pai ausente. Então acabou o programa. Ô Milton, desliga a luz da sala.